Olá, eu sou Gabriela Lota, sou professora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, sou formada em Administração Pública na graduação e no mestrado e fiz meu doutorado na Ciência Política. E desde que eu acabei a minha graduação, eu tenho trabalhado com pesquisa na área de políticas públicas e aplicado principalmente métodos qualitativos para análise de políticas e para análise do que a gente chama de implementação de políticas. E a ideia desse nosso curso de hoje é conversar um pouco sobre como fazer entrevistas e usar entrevistas como um método de pesquisa dentro das ciências sociais. E é isso que a gente vai conversar nessa nossa aula. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa aula, depois dessa breve introdução, a gente vai passar por 3 módulos. No primeiro módulo, a gente vai discutir o que são entrevistas e para que elas servem. E a ideia é a gente entender quais são os prós de se usar a entrevista, para que tipo de pesquisa a entrevista serve, para que tipo de pesquisa ela não serve e quais são as suas limitações. Porque a proposta aqui é que vocês consigam avaliar se usar a entrevista é a melhor metodologia para a coleta de dados para a pesquisa que vocês querem realizar. No segundo módulo, a gente vai para uma coisa um pouco mais prática, no sentido de entender como a gente, então, desenha e planeja a realização de entrevistas. Desde como é que a gente seleciona a nossa amostra, passando por como a gente desenha o nosso roteiro, como é que a gente organiza o nosso campo, até a gente se preparar para, de fato, fazer as entrevistas. E esse último ponto é o que a gente vai discutir no módulo 3. Então, o módulo 3 vai ser dedicado a compreender como é que a gente conduz entrevista e depois da gente conduzir entrevista, como é que a gente analisa e utiliza as nossas entrevistas para escrever os nossos trabalhos acadêmicos, né? Aliás, é importante mencionar aqui que essa discussão que a gente está fazendo, ela é obviamente pautada na ideia de produção de trabalhos acadêmicos, né? Então, tudo é baseado em como a gente constrói um método para responder uma pergunta de pesquisa, mas isso pode ser aplicado para fazer artigo, isso pode ser aplicado para fazer dissertação, para fazer tese, enfim, para qualquer tipo de produção acadêmica que vocês tenham que fazer futuramente. Então, basicamente, são esses os nossos módulos e é por isso que a gente vai passar aqui nessa nossa aula de hoje, começando então com o módulo 1, que vai discutir o que são as entrevistas, os tipos de entrevista e para que servem as entrevistas.